Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp e sejam bem-vindos ao Opaleiros SP. Hoje nós vamos recomeçar aqui a nossa série do Qual Lasanha e vamos para carros que você compra com 15 mil reais. Tem umas opções legais aqui até, viu, que eu achei. Alguns bem rodados, né? Mas enfim, são boas opções. Tá? Peço já desculpa aqui pela minha voz meio de marreco aqui, né? Enfim, essa voz assim, porque tô meio numa gripe aqui. São Paulo, para quem é de fora, sabe que no sul tá muito frio, em São Paulo também tá gelado. Hoje de manhã tava 8 graus e olha, é difícil a gente conseguir viver numa cidade que de manhã cedo tá 7 horas da manhã tá 8 graus e meio-dia tá 25, né? Então assim, é bem complexo e aí acaba que não tem jeito. Mas vamos lá, vamos pro que interessa, vamos fazer o vídeo. Pro nosso Qual Lasanha carros de até 15 mil reais, o primeiro da nossa lista é um Chevrolet. Tá? Eu trouxe algumas curiosidades desses carros aqui, enfim, aí eu queria que depois coloca aqui nos comentários para mim se vocês curtem esses vídeos com um pouco de história ou, sei lá, curiosidade mesmo dos carros, ou só os dados deles, problemas crônicos. Eu tenho tentado variar um pouco aí, para não ficar sempre a mesma coisa. Vamos lá? Chevrolet Corsa, eu vou até colocar ele aqui porque é uma versão bem legal. Estamos falando de um Corsa 1.6 MPFI Super Sedã automático. Vocês sabiam disso? Sabiam que o Corsa Sedã saiu com o câmbio automático? Se eu não me engano, o Corsa Hatch também. E eu sei que a Wagon saiu também. Em 2002, né, que é essa versão aqui, ele tinha a versão automática do Corsa e foi um dos carros mais baratos, vamos dizer assim, né, mais acessíveis com um câmbio automático numa época, lembrando que 2002 era só carro importado que tinha câmbio automático, era a Audi que tinha câmbio automático, né? Então, assim, o Corsa foi um carro de entrada, óbvio, maneira de falar, né? Nós tínhamos Vectras também com câmbio automático, tinha Santana, tinha vários carros, mas não era comum carro com câmbio automático, muito menos um carro que era considerado de entrada, né? Que era um carro considerado compacto, como o caso do Corsa Sedã. Ele tinha um câmbio de 4 marchas fabricado pela Aisin, né? E era um grande diferencial na época. Tá? Ele vinha com motor 1.6 com 92 cavalos, tá? 13 kg de torque, 0 a 100 em 13,8 segundos, máxima de 175 km por hora, consumo médio gasolina, lembrando, né? Consumo médio 8,5 na cidade, 12 na estrada. Estamos falando de um carro automático, 4 marchas de 2002 e que eu acho muito legal. Se você mora aí numa cidade igual São Paulo, ou enfim, algumas cidades do interior até já tem bastante trânsito, algumas outras capitais também, né? É uma boa opção, um carro bem legal, um carro de entrada automático. Vou ser sincero que eu não sei, eu acredito que não dê muita dor de cabeça se fizer a manutenção correta do câmbio, enfim. Esse motor a gente sabe que... Que raio de foto é isso, gente? Dá pra entender lufas. Enfim, esse aqui é 1.6, 8 válvulas, tá? Os cabeçotes 8 válvulas GM. Esse motorzinho aqui, se bem cuidado, é motor para... vai embora, tá? Deixa eu ver, carro bem conservado, vacinado, devido sempre estar no seguro. Isso aqui é vacina, por acaso? Talvez fosse isso aqui. Eu acho que é isso, ó. Esse número aqui é o número do chassi em várias peças do carro. O pessoal chama de vacina, né? Vacinado contra roubo. Muito original, laudo aprovado, sem apontamento, defeito no câmbio. Meu amigo, eu tava achando estranho mesmo. Apesar que, ó, a FIP dele é 14, eu tava achando estranho o cara pedir 15, eu não tinha lido, tá? Lembrando que eu pego o carro, eu escolho o preço, bato o olho no carro, falo, putz, esse tá legal, vamos ver junto, tá? Porque pra ser uma surpresa pra mim também, né? E é isso aí, gente. Eu não sei, aí deixa de ser talvez uma boa opção, né? Porque com problema no câmbio, qual é o problema? Né? Como vamos saber qual é o problema? Difícil. Bom, o próximo carro da nossa lista é uma das wagons mais legais depois da Caravan. Né? A Caravan, para mim, ainda é a preferida, mas ela veio para brigar com a Caravan em 1985. Pois é, estou falando da Quantum. A Volkswagen Quantum veio em 1985, ela foi lançada um pouco depois do Santana.
exatamente para brigar com a Caravan, tá? Para competir diretamente com a Chevrolet Caravan, com uma proposta muito mais moderna. Ela tinha tração dianteira, era um pouco mais aerodinâmica, vamos dizer assim, tinha o famoso motor AP e as 4 portas, que a Caravan nunca teve. Eu trouxe aqui uma versão pra gente, por 12 mil reais. Olha que legal, cara. Um carro por 12 mil reais. Não tá falando muito aqui, né? Ela é bem básica, é a CL, né? Ela tinha um motor AP 1.8 com 85 cavalos, 14 kg de torque, 0 a 100 em 13 segundos, máxima de 165 km por hora, consumo médio de 8 na cidade e 11,5 na estrada. Eu acho essa cor muito legal. Essas rodas Snowflake me parecem ser a 014. Tá faltando ali a tampinha no meio. Cara, esse é um detalhe tão simples de resolver. Você compra ali no Mercado Livre essa tampinha. Tá faltando um borrachão aqui na porta, talvez, alguma coisa assim. Detalhes. Carros sempre são detalhes, né, gente? Mas tá muito legal, na minha opinião, pelo menos, tá bacana. Dá pra ver que tá precisando de uns retoques aqui de pintura, enfim, de funilaria, né? O interior me parece em ótimo estado. Olha a qualidade desses bancos, cara. Esses bancos de veludo aqui costumam rasgar muito fácil. Tá? O protetor de porta, o painel nem me parece estar rachado, não dá pra ver direito na foto. Volante original, tá faltando o rádio aqui, fácil de resolver. Pena que o cara não tirou uma foto com a tampa aberta. Aqui, cara, assim, ó, pra você valorizar o seu carro aqui facinho, põe aquelas tampinhas ali, tira isso daqui, é fácil de tirar. Se você não quiser, não precisa nem tirar. Do Escort eu pintei no lugar, forrei todo o vidro com papel, dei uma boa lixada ali para tirar a ferrugem, sprayzinho preto fosco, acabou. Dá uma valorizada no carro, assim, muito bacana, tá? Então, assim, é fácil de levantar, tá? Tem alguns detalhes aqui. Faz uma foto com a tampa aberta, é um carro que tem um porta-mala grande, né? É legal de ver. Meu pai teve uma Quantum CG 1987, esta daqui também é 1987. Era 87? Meu pai era, agora eu me peguei aqui. Não, era 87. Meu pai, ele trocou um Santana 85 numa Quantum 87, mas era a CG, que era a intermediária, é o equivalente a GL depois, tá? E era muito legal, um carro muito bacana, baita num espaço, um porta-malas gigantesco, a gente viajava, levava tudo, nunca tivemos problema com ela. O próximo carro da nossa Qual Lasanha por 15 mil reais é fruto da Auto Latina. Pois é, eu estou falando aqui de um carro que na essência é um Santana de terno. Ele chegou para substituir o icônico Del Rey, né? Que assim compartilhava. E o Del Rey era o Corcel de terno e o Versailles era o Santana de terno, tá? Eles compartilhavam plataforma, mas a Ford fez questão de ter um acabamento melhor que o do Santana, né? Acabamento interno diferenciado. E assim, a Ford sempre foi tradicional por ter um acabamento melhor que a maioria das marcas, né? Então, apesar de compartilhar a plataforma com Santana, carroceria, enfim, o acabamento, a parte interna do Versailles era completamente diferente e era melhor que a do Santana em termos de acabamento, né? Uma curiosidade legal aqui, o Versailles, ele foi o primeiro carro da Ford a receber injeção eletrônica. Vocês sabiam dessa? Eu achava que era o XR3, mas não é. Foi o Versailles 1991, só o Guia 2.0i, que era o topo de linha, começou já em 1991 a vir com injeção eletrônica. Eu trouxe aqui um Versailles 1994-95, mas eu trouxe um GL a álcool, que é o que eu achei dentro dessa faixa de 15 mil, certo? O Versailles foi fabricado até 1996, tá? E ele tinha essa versão aqui 1.8 álcool, tinha 96 cavalos, com injeção eletrônica, né? Esse aqui é injetado, é verdade. 96 cavalos, 15,2 kg de torque, 0 a 100 em 12 segundos e meio, máxima de 175 km por hora, 6,5 na estrada, 6,5 na cidade, 9,5 na estrada. Esse exemplar aqui tá bem legal, por 15 mil eu achei um preço bem justo, para falar a verdade. Aqui, ó, tem retrovisor elétrico, vidro elétrico, tá com som original.
Este aqui não tem ar-condicionado, pelo que me parece, tá? Tá em ótimo estado de conservação, pinturas, para-choque, ele tá com calotas, fácil de resolver isso. Agora, uma foto que eu achei bem legal aqui, que se você pegar esta parte, exatamente como está, né, sem ver a frente, sem ver a traseira, é igualzinho o Santana dessa geração, não é? Ó, as maçanetas, tudo. Enfim, para mim é muito engraçado, muito icônico ver isso daí. Com a grade certa, original, que as últimas versões tinham uma grade um pouco diferente, tinha gente que mudava. Aqui é ventilador, ele não tem ar-condicionado, não tem toca-fitas, é só um rádio, me parece, é isso? Me parece um rádio, dá para colocar Bluetooth desse rádio, se quiser manter o original, ou coloca um outro som, enfim. Muito legal, 15 mil reais você pode comprar um Versailles. Olha só, eu gosto do Versailles, pra falar a verdade. Eu prefiro o Santana, tá? Mas o Versailles é sempre uma boa opção. Eu gosto bastante também. O próximo, qual lasanha por 15 mil reais, trouxe muitas inovações para o mercado brasileiro. Ele foi o primeiro carro nacional a ter um motor de fábrica 5 cilindros em linha, obviamente, não é um V5, tá? Nem um VR5. Vocês sabem, obviamente, qual carro que eu estou falando, né? Ele era um carro, ainda é, né, extremamente polêmico, tá? Ele com fama, ele ficou com fama de ser um carro problemático, porque a Fiat, quando lançou o Maré no Brasil, colocou no manual dele que a revisão era a cada 20 mil quilômetros, quando não era a cada 10 mil quilômetros. E aí começou a dar muito problema de quebra de motor e várias outras coisas, vários periféricos, enfim, outros problemas por causa da manutenção incorreta, né? Mas se você conseguir achar um carro bem cuidado com as manutenções preventivas feitas, por exemplo, a troca de correia, e várias outras coisas, enfim, ou até um carro que já tenha tido o motor retificado, né, num lugar legal, numa oficina bacana, é um carro que talvez valha a pena, tá? Vou colocar ele aqui para vocês verem, tá? Olha só que legal este exemplar por 15 mil reais. Estou falando de uma Maré 2001, 2002, tá? Já dos últimos, 2.4 HLX. Essa foto ficou muito escura, é uma pena, porque eu acho essa frente linda. Essa traseira também ficou bem legal, essa já é a lanterna do pós-facelift, né? Baita de um conforto, uns bancão de couro. Olha que legal este carro, gente. Ele tinha 160 cavalos, a 6.000 RPMs, torque de 21 quilos, 21 quilos de torque é bem legal, hein? Poxa. 0 a 100 em 9 segundos, 215 km por hora de velocidade máxima, média de 7 km por litro na cidade, 10,5 na estrada. Pois é, eu acho um carro bem legal, um carro aqui icônico, né? Eu teria, acho que talvez a versão turbo, se eu não me engano a turbo tem 182 cavalos de potência, não sei. Eu acho bem legal e eu teria a versão turbo com toda certeza. E talvez até essa, viu? Um pouquinho menos de bucha, ou não, né? Enfim, se é para ter bucha, vamos ter bucha com carro turbo, né? E para finalizar, eu trouxe aqui um carro que foi icônico para Chevrolet, tá? Estamos falando aqui para Chevrolet, olha aí, para Volkswagen do Brasil, tá? Estamos falando aqui do Volkswagen Passat. Pois é, Passat veio em 1974, após um ano só de lançamento na Alemanha. Hoje é comum a gente ter carro, é normal, né? A gente ter carro que assim, lançou lá fora, já tá aqui, faz um lançamento global, tal. Mas em 1974 isso não era comum, né? E o Passat, quando chegou no Brasil, ele foi o primeiro nacional fabricado pela Volkswagen, com tração dianteira e motor refrigerado a água. Até então, a Volkswagen só tinha Fusca, Brasília, Variant, Kombi, né? Ele foi o primeiro Volkswagen com motor a água e tração dianteira. Muito legal, né? O Passat teve várias versões legais, tá? Vai sair, não sei se vai sair, acho que vai sair não sei se é lista, ou se acho que é no próximo Qual Lasanha, 20 mil ou 30 mil, não sei ainda. Uma das versões mais legais do Passat era o Passat LSE, conhecido como Passat iraquiano. Pois é, conhece essa versão?
Eu vou falar no próximo com a lasanha, vocês vão ver, vão entender um pouquinho mais. O Passat, deixa eu colocar para vocês o que eu trouxe aqui, porque o que eu trouxe é bem diferenciado. Uia, acabei de ver. Quando eu selecionei esse carro, olha só, normalmente quando eu faço o roteiro, gente, eu faço o roteiro aí uma semana de antecedência, pelo menos aí uns 10 dias, pelo menos uma semana de antecedência. Quando eu fiz este roteiro, este carro estava custando 15 mil reais, garanto para vocês. Dá para ir na canelada, viu? Tava 16,5, dá para ir na canelada que a Carmen aqui aceita 15 porque este carro estava por 15 mil reais, tá? Olha só, e eu abri hoje para gravar e eu não olhei os preços, eu só vejo normalmente se os carros ainda estão disponíveis, né? Enfim, tá aí, dá para dar uma canelada ali, hein? O Passat 77 1.6 AP com 78 cavalos, motor feito inteiro, cabeçote feito inteiro, motor de arranque novo, bobina, bateria, amortecedores, molas, disco de freio, pastilha, rolamento, ó, realmente tudo novo, radiador e reservatório novos, manutenção com notas, câmbio original de 4 marchas revisado. Pois é. Este motor aqui tinha 78 cavalos, 12,5 kg de torque, 0 a 100 em 13 segundos, velocidade máxima de 160 km por hora, consumo médio de 8,5 na cidade e 12 na estrada. Só que esta versão que eu trouxe tem um diferencial ainda. Será que vocês conseguem ver? Olha só, esse aqui é do década de 70, ali do começo, né? Com dois faróis redondinhos. Esse carro tá precisando de um trato, ele tá com uma calota feia, tá com a pintura bem opaca, cores diferentes. Tá precisando de um trato aqui, Márcio, provavelmente mudaria a cor dele. Eu achei essa cor bem feia. Mas por que eu trouxe esse carro? Porque este é um Passat 3 portas. Vocês já viram um Passat 3 portas? O Passat normalmente, né, são 2 portas e aqui o porta-malas que abre só a parte de baixo. Este não. Este abre a tampa inteira. E você tem acesso como se fosse um hatch. Foi uma versão especial que a Volkswagen... Especial não, né? Foi uma versão que ficou pouco tempo em linha que a Volkswagen fez. É pena que essa pessoa não tirou uma foto com a tampa aberta. Isso é muito legal de ver, essa tampa neste formato. Ele tá com um rádio esquisito aqui, porque esse rádio não precisa de alto-falante, né? Tudo junto. Enfim, é um carro que precisa de um trato, precisa de um dono. Esse banco aqui não me parece o original, nem muito menos estofamento. Mas é um carro que de mecânica, teoricamente, parece estar muito bom, né? Aqui a parte de baixo também, enfim, tudo ok. Cara, é um carro muito legal e o mais legal é ele ser 3 portas. Você sabia que existe o Passat 3 portas? Fala pra mim. E aí, qual lasanha dessa relação aqui você teria? Eu vou voltar aqui, ó. Corsa Super Sedan 1.6 automático, Volkswagen Quantum, Ford Versailles, Fiat Marea e Volkswagen Passat. Qual dessas lasanhas você escolhe? Eu vou falar que eu escolho o Marea. Eu nunca tive um Marea e eu gosto muito do barulho desse motor 5 cilindros. Eu teria um Marea só para me arrepender. Brincadeira. Não, eu teria um Marea para me divertir um pouco. Porque eu acho um carro muito legal, muito bonito e bem icônico. E você, conta para mim aqui nos comentários qual lasanha até 15 mil reais você escolhe. Valeu, pessoal. Até mais.